no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 21, versículo 28 ao versículo 32. Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 21, versículo 28, diz assim: O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: Digo a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram, e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. Oremos ao nosso Deus. Bendito Deus, eterno e poderoso Pai, Santo Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, obrigado por tudo, obrigado pela paz, pela saúde, pelo pão de cada dia. Obrigado, Deus, por estarmos aqui mais uma vez. Santo Deus, obrigado pela tua palavra. Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, ilumina a minha mente. Me usa, Deus, como um canal de transmissão da mesma, para que assim eu possa, Deus, ensinar a tua palavra, assim como o Senhor inspirou o apóstolo Mateus para assim escrever. Deus, em nome de Jesus, leve essa palavra a cada coração que aqui está, para que nós possamos aprender e assim, Deus, vivermos de conformidade à mesma. Santo Deus, assim te peço e te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, graças ao nosso bendito e poderoso Deus, estamos aqui. Irmãos, o texto que iremos estudar hoje, ou a perícope que iremos estudar hoje, ela na verdade é basicamente uma resposta do que Jesus ele deu aos chefes dos sacerdotes e mestres da lei, que questionaram a autoridade de Jesus. Se nós observarmos no mesmo evangelho que segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 23, como foi exposto no último domingo, diz assim o texto: Entrando Jesus no templo, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram: Com que autoridade estás fazendo estas coisas? E quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu: Eu também farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele perguntará: Então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. Então eles responderam a Jesus: Não sabemos. E ele lhes disse: Tampouco direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Os irmãos que estiveram no último domingo aqui acompanharam a exposição dessa perícope. E desta feita, Jesus, após ele ser questionado pelos chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, Jesus, agora, ele nos conta uma parábola. Uma parábola, os irmãos sabem que é uma narração imaginária ou verdadeira, que se apresenta com a ideia de ensinar uma verdade. E Jesus, costumeiramente, ele ensinava por parábolas. Era uma maneira que Deus se utilizou para ensinar o povo de Israel, desde a época do Antigo Testamento.
E nessa ocasião aqui, no versículo 28, aonde Jesus inicia a parábola, ele diz assim: o que acham? Exatamente falando com os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei que tinham questionado ele. Tinham perguntado a Jesus com que autoridade Jesus ele ensinava e, na verdade, com que autoridade também Jesus tinha feito a purificação no templo em Jerusalém. Aí Jesus olhou para eles e falou assim: vem cá, eu vou fazer uma pergunta a vocês, e o batismo de João? É do céu ou dos homens? Aí eles começaram a discutir entre si, como foi exposto no último domingo, e resolveram mentir, né? Porque na concepção dos mestres religiosos, chefes dos sacerdotes, João Batista era um impostor, era um mentiroso. Eles não acreditaram em João. No entanto, diante da pergunta de Jesus e as pessoas também que estavam ali ao redor deles e de Jesus, eles decidiram mentir, discutiram entre si e falaram: se a gente disser que é dos homens, as pessoas aqui vão nos apedrejar, porque todos aqui têm João como profeta. Se dissermos que é do céu, automaticamente Jesus ele vai perguntar: e por que vocês não creram? Aí Jesus, diante disso, quando eles responderam: não sabemos, na verdade mentiram, né? Porque João era um profeta de Deus, que tinha sido profetizado desde o Antigo Testamento, com o intuito de preparar o caminho para o Filho de Deus vir ao mundo. Todavia, a gente sabe que muitos e muitos líderes religiosos e chefes dos sacerdotes não creram em Jesus, não creram em João e, consequentemente, também em Jesus, que era o rei prometido, que João viria adiante dele, preparando o caminho, como foi profetizado pelo profeta Isaías. Eles mentindo disseram: não sabemos. Aí Jesus falou: também não direi com que autoridade eu ensino essas coisas e fiz a purificação do templo, porque o questionamento foi exatamente esse. Eles questionaram Jesus com que autoridade Jesus tinha feito, estava ensinando e tinha feito a purificação no templo. Aí Jesus diz assim: o que acham? Exatamente respondendo, ou na continuidade daquele discurso que Jesus, daquela conversa que Jesus estava tendo com os fariseus, no caso com os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei. Jesus fala: o que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: vá, filho, vá trabalhar hoje na vinha. Este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O outro filho, Jesus continua no versículo 30, o pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, Senhor, mas não foi. Interessante, né? Versículo 29 diz: e este respondeu: não quero, mas depois mudou de ideia e foi. O interessante é que, se nós fizermos uma comparação da pergunta que esse pai ele fez aos filhos, iremos notar que foi a mesma pergunta, ou na verdade a mesma afirmação, ordenando que eles fossem trabalhar na vinha. O primeiro, ele disse que não ia, mas depois, arrependido, ele foi. De imediato o primeiro falou: não vou. Na tradução Almeida Revista e Atualizada, está ao contrário, né, Júnior? Pode prestar atenção. O versículo 29, porque um exemplo, nessa tradução Almeida Revista e Atualizada, a ordem dos filhos é o primeiro que vai e o segundo que não vai, né?
Na tradução que eu uso, e a tradução que os irmãos aqui costumeiramente têm, que é a NVI, Nova Versão Internacional, a ordem é essa. Ele respondeu, não quero, mas depois mudou de ideia e foi. O primeiro, ele quando ouve o pai de família dizer a ele, vá trabalhar na vinha, ele de imediato, ele nem questionou nada, ele falou, não vou. Eu não vou. Mas depois mudou de ideia, como diz a tradução Almeida Revista e Atualizada, ou Almeida Revista Corrigida, arrependeu-se e foi. O segundo, como diz o versículo 30, diz assim, o pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu, sim, Senhor, mas não foi. O que me chama a atenção é que o primeiro, ele de imediato, ele disse, eu não vou, mas se arrependeu e foi. O segundo, ele de imediato, primeiramente, ele reconheceu a autoridade do pai. Ele falou, sim, Senhor. Sim, Senhor. E afirmou que ele iria. Só que ele não foi. O que é que Jesus ele quis nos ensinar com isso? No decorrer da explicação, ou que eu for expondo o texto, nós iremos entender a resposta de Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Uma coisa que jamais pode faltar numa pessoa que quer compromisso com Jesus e ir para o céu, é a questão dele ter um coração arrependido. Se nós pararmos para estudar, a palavra arrepender, ela tem um sentido contínuo, não é algo momentâneo. Exemplo, aquele texto que João Batista, ele diz, arrependei-vos porque é chegado ou está perto o reino de Deus. Aquela palavra ali, arrependei-vos, ela tem um sentido contínuo, de continuidade. Não é algo momentâneo. Não é algo que acontece hoje e amanhã não tem mais continuidade. Pelo contrário, é algo que tem continuidade. Portanto, se nós queremos realmente compromisso com Deus, nós temos que ter esse arrependimento contínuo em nossos corações. Aprendemos aqui inúmeras vezes, tanto pelo presbítero Oséias, como também por mim, e pelos demais irmãos que assim passaram por aqui, que o homem que serve a Deus, ele tem que se submeter à palavra dele. E uma coisa que nós temos que saber é que nossos corações são corações pecadores, são corações que de dentro dele não saem coisas boas. Dentro de nossos corações sai prostituição, lascívia, fornicação, bebedice, mentira, roubo, assassínio, o assassinato, tudo que não presta, irmãos, tem dentro inveja, dentro de nossos corações. O meu coração, como o coração de vocês, é um coração pecador, é um coração que na verdade, ele é anti-Deus, ele é anti-Espírito Santo, é anti-santidade, ele é anti-Cristo, ele é anti essa palavra santa. Não é à toa que quando nós que somos cristãos, estamos pregando a palavra de Deus, principalmente quando se trata de um culto ao ar livre, as pessoas que assim estão escutando a exposição do sermão, muitas e muitas vezes elas se sentem agredidas com a palavra que está ferindo. Eu já escutei algumas pessoas dizerem assim,
Eu não gosto de fulano pregar porque fulano, ele gosta muito de acusar as pessoas. Irmãos, mas não é nós que gostamos de acusar, é a palavra que fala. Irmãos, quando eu estou preparando o sermão ou estudando o sermão em casa para pregar a palavra, automaticamente, irmãos, eu vejo o quanto eu, Romualdo de Lima Cordeiro, na verdade eu sou indigno de pregar a palavra. Na verdade a palavra é santa e nós somos pecadores, sou pecador também. E primeiramente eu olho para mim e digo: Jesus, me perdoa. Me perdoa, Jesus, por ser tão pecador, por ser tão falho, por errar tanto diante do Senhor e saber que existe uma palavra tão santa que nós temos que aprender diariamente com ela. Então, irmãos, uma coisa que tem que ter no nosso coração é exatamente arrependimento. Arrependimento. E isso só vem se o nosso bendito e poderoso Deus, todo-poderoso e santo, Ele colocar dentro de nossos corações. Esse homem, ou esse primeiro filho, que foi advertido pelo pai de família, pelo seu pai, para ir para a vinha trabalhar, ele disse que não ia. Ele nem colocou dificuldades: ah, pai, eu não vou porque lá o sol vai ser muito quente, eu tenho algo para fazer. Não, de imediato ele falou: não vou. Mas depois, arrependendo-se, ele foi. Arrependendo-se, ele foi. O outro irmão, ele disse que ia, reconheceu o seu pai como autoridade, mas não foi. Irmãos, lá no final do sermão a gente vai ver o que significa que Jesus está ensinando. Eu acho que se vocês prestaram atenção na leitura, vocês já estão entendendo o que é que Jesus está ensinando. Então, que o nosso coração venha estar constantemente, irmãos, em comunhão com Deus, para que mesmo nos momentos difíceis de nossas vidas, onde Deus Ele nos orienta por sua palavra, e muitas vezes eu posso dizer com toda a convicção: eu penso em não fazer a vontade de Deus, ou dizer assim: não, calma aí, não sei, e sendo algo certo que a palavra orienta, nós temos que pedir misericórdia a Deus, para que nós venhamos nos arrepender e procurarmos fazer a vontade dEle. Este lhe respondeu: não quero, mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, Senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro? Responderam eles. Claro que foi o primeiro. O primeiro falou que não ia, mas depois, ele arrependendo-se, ele foi. O segundo falou que ia, reconheceu a autoridade do pai, mas não foi. Olha o que Jesus, a gente tem que lembrar aqui que Jesus está conversando aqui, ou pregando e ensinando a palavra para muitas e muitas pessoas em Israel, e principalmente ele está dando a resposta aqui aos chefes dos sacerdotes e os mestres da lei. Jesus lhes disse: digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram, e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Irmãos, preste atenção, Jesus lhes disse: digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Quero explicar, apesar de já ter sido explicado algumas vezes aqui, quem são os publicanos. Os publicanos eram homens que eram judeus. No entanto, como já foi explicado aqui inúmeras vezes, tanto por mim como pelo presbítero Oséias, na época do Novo Testamento,
Israel, a nação de Israel, era uma província de Roma. E o que é que acontecia? O povo de Israel, ou a nação de Israel, por ser uma província de Roma, eles pagavam um tributo a Roma. E o imperador romano, ele vendia esse direito de pagar tributos, no caso, aos coletores de impostos. Na verdade, como nós aprendemos e sabemos, o próprio Mateus, que escreveu o evangelho que leva o seu nome, ele era um cobrador de impostos. Zaqueu, que era um dos chefes dos publicanos, também era cobrador de impostos, no caso, chefe dos publicanos. E, irmãos, os judeus ortodoxos, os judeus que seguiam à risca o judaísmo, os judeus que obedeciam a lei, ou procuravam obedecer a lei de Deus, eles tinham, na verdade, assim, ódio dos publicanos. Um judeu mesmo, um judeu do século I, um judeu ortodoxo do século I, se ele fosse cruzar na rua, segundo alguns estudiosos dizem que se eles fossem cruzar na rua com uma prostituta ou com um publicano, eles simplesmente cortavam o caminho ou deixavam que ele seguisse. Eles não queriam nem que a sombra deles ficassem de lado da sombra de um publicano. Ou seja, era tido como os traidores da pátria, os publicanos. Homens que compravam de Roma o direito de cobrar imposto e cobravam um preço exorbitante, irmãos, um preço muito além do normal. Eles roubavam. Não é à toa que o próprio Zaqueu, ele quando encontrou-se com Jesus, ele disse que ia restituir 4 vezes mais o que ele tinha roubado. Ou seja, ele tinha consciência daquilo que ele tinha feito de errado. E o interessante agora é que Jesus, conversando com os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei, Jesus ele diz assim, primeiro ele começa com a parábola. O que é que vocês acham? Um pai de família tinha uma vinha e mandou seu filho trabalhar. Falou com o primeiro falou, eu não vou, mas depois arrependeu e foi. O segundo disse, sim senhor, eu vou, mas não foi. Aí Jesus falou agora, quem é mais honesto? Ou quem fez a vontade do Pai? O primeiro. Aí Jesus vai dizer, digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Ou seja, Jesus continua o texto e diz, no versículo 32, porque João veio para mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram, e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. O que é que Jesus ensina aqui, irmãos? Ele está ensinando que os publicanos, que eram tidos pelo povo judeu do século I, como um povo pecador, traidor da pátria, como um povo que não tinha um pingo ou um mínimo de compromisso com Deus, as prostitutas que vendiam os seus corpos, que na verdade, infelizmente, era uma prática muito comum nos tempos bíblicos e também na época neotestamentária, na época do Novo Testamento. E Jesus diz agora que os publicanos, as prostitutas, estavam entrando primeiro no reino dos céus do que vocês, ou seja, do que os sacerdotes, do que os mestres, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei. E Jesus diz, porque João veio mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. Irmãos, Jesus explica até o porquê. Porque João, quando veio, que eles questionaram a autoridade de Jesus e perguntaram se o batismo e Jesus perguntou, o batismo de João é do céu ou dos homens? E Jesus sabia que eles estavam mentindo quando disseram que não sabiam. Jesus sabia, irmãos. A prova é aqui.
que Jesus diz assim: vem cá, e agora? Vocês, prostitutas e publicanos, estão adentrando ao reino dos céus, primeiro do que vocês, porque João veio ensinando o caminho da verdade e vocês não quiseram. Vocês não creram, não acreditaram em João. Mas os publicanos e as prostitutas creram, e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram. E mesmo depois desse discurso, de verem tudo isso, publicanos e prostitutas se arrependendo, entregando suas respectivas vidas pecadoras a Jesus, eles não se arrependeram. Irmãos, aquele filho que Jesus chegou para ele, ou que o pai chegou para ele e perguntou assim: filho, no caso, ordenou a ele: filho, vá trabalhar na vinha. E ele disse assim: não vou. Mas depois ele se arrependeu e foi. Irmãos, isso nos traz a ideia aqui, pelo decorrer do texto, de exatamente os publicanos e as prostitutas, que ao ouvirem a mensagem do reino, eles podem até em algum momento ter rejeitado, mas depois se arrependeram, irmãos. Viram que são pecadores, viram que necessitam de um Salvador, e que estão mortos em delitos e pecados, e decidiram crer em João Batista, na pregação de João Batista, e se batizaram no Rio Jordão, e entregaram a sua vida completamente à pessoa bendita do nosso Deus, para que o nosso Deus viesse encher eles com o Espírito Santo e fazer deles novas criaturas. Reconheceram que necessitavam de um Salvador. Irmãos, só quem sabe o que é a conversão, o que é o dia que nós se entregamos completamente a Cristo, a alegria, é quem já passou por isso. Quem aqui não é crente, ou quem aqui não nasceu, no caso, num berço evangélico, eu acredito que os únicos aqui que nasceram já com os pais crentes foi Nalanda e Sara. Os demais aqui todos se converteram após algum tempo ou em certo tempo da sua vida. Mas, irmãos, é maravilhoso quando a gente ouve o Evangelho. De imediato, o Evangelho, ele quando é pregado para nós, a primeira coisa que vem ao nosso coração é uma indignação com a própria palavra. A gente fica olhando assim e fica até meio assustado. Algumas pessoas têm uma reação um tanto complicada de não aceitar de forma alguma a mensagem do Evangelho. Isso aí já aconteceu com inúmeras pessoas. Outras não, respeitam, mas não querem. Acham bonito, mas não querem. No entanto, aqueles que decidem seguir a Jesus, arrependerem-se de seus pecados, eles mudam de ideia, arrependem-se, reconhecem que necessitam de um Salvador e vão a Jesus. Foi exatamente, irmãos, o que estava acontecendo com os publicanos, ou o que aconteceu com os publicanos e as prostitutas. Todavia, Jesus, ele, ao dizer: diga a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram, e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Irmãos, aquele segundo filho, que o seu pai chegou para ele e disse: filho, vá para a vinha trabalhar. Ele disse: sim, Senhor, pai, eu vou. Só que ele não foi. Isso representa aqui, irmãos, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos, que eram pessoas que conheciam a Deus,
Eram pessoas que estudavam constantemente a lei de Deus. Não eram pessoas qualquer. Não eram qualquer um, eram pessoas que entendiam. Na verdade, os mestres da lei, ou os peritos da lei, eram pessoas que estudavam constantemente e interpretavam a lei para as demais pessoas que ali queriam aprender a lei em Israel. Eram pessoas que conheciam, irmãos, mas infelizmente, eles não colocavam a palavra em prática. Eu acho maravilhoso o mover do Espírito Santo, porque a devocional que o diácono Gilberto ele nos trouxe aqui, falou exatamente acerca do obedecer à palavra de Deus. Porque o texto que o diácono Gilberto leu, é um texto que na verdade ele é paralelo, ele é da mesma natureza desse texto. Onde as pessoas naquela época, ou no caso no texto que Gilberto leu e expôs, fez uma pequena exposição, aonde um homem ele faz uma pergunta a Jesus: Senhor, são poucos os que entrarão no reino dos céus? Jesus diz: são poucos, porfiai, por entrarem pela porta estreita, porque largo é o caminho e a porta que conduz à perdição, irmãos. E Jesus vai dizer naquele texto que muitas e muitas pessoas que pregavam, que chamavam ele de Senhor, que como o texto aqui mesmo diz, líderes religiosos, nesse texto aqui, representantes do povo de Deus, na verdade, homens que ensinavam a palavra, eles naquele grande dia, irmãos, vão dizer: Senhor, Senhor, pregamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome. E a palavra que sairá da boca de Jesus é essa: nunca vos conheci. Nunca vos conheci, irmãos. Nunca vos conheci. Irmãos, não é o preparo teológico que eu tenho, que os irmãos têm, não é aquilo, não é o preparo teológico, não é a forma de eu cantar, não é a forma de eu dirigir culto, não é a forma de eu me investir, não é a forma de eu pregar, se eu prego bem, se eu não prego, se eu tenho entendimento, se eu não tenho entendimento, não é porque eu dirijo, sou líder, sou presbítero, ou sou diácono, ou não sou membro de uma igreja que vai me levar ao céu, não. Quem vai nos levar ao céu, irmão, é a salvação dada por Jesus. Agora, a autoevidência que nós somos salvos em Jesus, exatamente a partir do momento que nós ouvimos a palavra dele, nós se arrependermos de seus pecados. Porque o que adianta, irmãos, estarmos aqui, ouvirmos a palavra, cultuarmos domingo após domingo, quarta após quarta, visitarmos a casa dos irmãos aqui e não obedecermos a mesma? É a mesma coisa, irmãos, sabe de quê? Desse pai de família que chegou: filho, vá para a minha vinha, e eu falar: sim, Senhor, meu pai, eu vou. Eu reconheci a autoridade do meu pai, mas automaticamente eu não fui. Por quê? Porque eu sou um hipócrita. O que que Jesus quis nos ensinar com isso? Pessoas que pregam, pessoas como os líderes religiosos, eles viviam ali ensinando a palavra, eram os representantes de Deus perante o povo ali. Todavia, irmãos, eram pessoas que não obedeciam a mesma. Irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque olha, não tem essa não. Jesus não me achou bonitinho, até porque eu não sou bonitinho. Jesus não achou vocês bonitinhos, não. Está entendendo, irmãos? Jesus, a salvação é dada gratuitamente. Agora, aqueles que creem, aqueles que se arrependerem, aqueles que decidirem seguir a Jesus, não adianta não, irmãos. A gente poderia estar aqui, ó, brincando, pregando aqui, eita, pegar um texto aqui de um texto aqui de confiança, um exemplo, o texto aonde Davi, ele com a pedra aqui, um texto lindo, com a sua funda, ele derrotou Golias, que tinha 2,70 m, e eu falar: irmãos, você agora vai pegar uma pedrinha, e aquele teu vizinho que está te atormentando, e aquele irmão lá no teu trabalho que não gosta de você, você vai, aquele gigante, você vai derrubar com uma pedrada. Irmãos, eu estava mentindo, irmãos.
O gigante que a gente tem que derrubar, sabe quem é? Eu tenho um gigante, irmão, que eu quero derrubar ele todo dia. Quando eu penso que eu derrubo o miserável, ele está de pé. Sabe quem é, irmãos? É eu, irmãos. É eu mesmo. É eu mesmo, é Romualdo mesmo. É minha natureza pecaminosa, Júnior, que me tenta levar para o inferno. Que me faz eu querer pecar. Não é amigo nem irmãos, não. Os nossos irmãos que estão aqui são irmãos nossos. As pessoas que estão aí fora não são inimigos nossos também, não, irmãos. Temos que colocar arrependimento, irmãos, no nosso coração, ou pedirmos a Deus arrependimento, porque o certo é pedir. O texto é bem claro, porque João veio para mostrar o caminho da verdade e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram, e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Irmãos, que coisa, ou que incredulidade, aqueles homens, aqueles chefes dos sacerdotes, aqueles líderes religiosos, eles tiveram. Eram pessoas que interpretavam as Escrituras, conheciam a verdade, mas quando ouviram a mensagem de João Batista, que trazia a justiça, o caminho da justiça, ou mostrava o caminho da justiça, eles não creram. No entanto, irmãos, prostitutas e pecadores ouviram esse evangelho, arrependeram-se de seus pecados e creram. Uma coisa que eu peço constantemente a Deus é que Ele coloque arrependimento em meu coração. Porque, irmão, como eu citei aqui no início do sermão, e no caso, falei em contexto geral de todo o ser humano, nosso coração, de nós mesmos, ele não tem arrependimento. Um exemplo, deixa uma pessoa fazer uma raiva a gente, a primeira coisa que vem na nossa mente, eu vou revidar, o sangue logo ferve, fica logo assim, eu vou revidar. Isso é a nossa natureza maldita, irmãos. Agora isso é um padrão mundano. Por mais que a gente já errou com isso, a gente não pode fazer isso. Temos que pedir misericórdia a Deus e não agir da mesma forma. E eu tenho que ter um pedido constantemente a Deus, irmãos, que Ele coloque arrependimento dentro do meu coração, para que eu venha ser, igualmente foram esses homens aqui, que eram pecadores, que eram coletores de impostos, as prostitutas, mas ao ser apresentado a eles o caminho da verdade, irmãos, eles creram na pregação de João, eles creram e entregaram sua vida por completo a Deus. Eu quero dizer a cada um que está aqui nesta noite, a cada um que frequenta essa igreja, aos membros, as pessoas que não são membros ainda, como Marcelo, sua esposa, e alguns que aqui estão, mas se Deus quiser, ainda esse ano a gente faz um trabalho de discipulado e vocês se batizam e se tornam membro da igreja congregacional do Calvário. Mas, irmãos, tem pessoas entre nós aqui que frequentam a igreja, mas ainda não tomaram uma decisão de seguir a Jesus. Não tomaram uma decisão assim, eu quero realmente seguir a Jesus. Eu quero lhe orientar numa coisa. Não pense que o simples fato de você vir à igreja, você vai, um dia, quando Jesus voltar, você ter a salvação dada por Ele. A Bíblia categoricamente vai nos ensinar que só os que creem, só aqueles que decidirem seguir a Jesus fielmente, eu decido agora seguir a Jesus, esses vão de herdar o reino dos céus, esses vão de herdar a coroa da vida. Jesus, irmãos, um dia ele carregou uma coroa de espinhos, ou foi colocado uma coroa de espinhos sobre sua cabeça, para nos conceder a coroa da vida. Agora, essa coroa da vida, essa vida eterna, ela só é concedida àqueles que decidirem seguir a Jesus Cristo.
O texto aqui é bem claro em dizer: o primeiro filho, ele recusou-se a ir. Ou seja, no texto que Jesus aqui ensina, o que nos faz entender que o primeiro filho, a primeira pessoa, o primeiro grupo, ele sendo pecador, ele até rejeitou a palavra, mas depois ele arrependeu-se ao ouvir o evangelho e foi. Ou creu na palavra de Deus. O segundo não, irmão, conhecia, ensinava a palavra, era frequente nas sinagogas, eram pessoas que constantemente, irmãos, estavam ali rodeadas de pessoas para aprenderem a palavra da parte deles. E como diz o pai de família, ordenou que fosse o primeiro filho, o segundo filho, falou: eu vou, Senhor. Sim, Senhor, mas não foi. Irmãos, que isso não aconteça conosco. Que isso não aconteça conosco, que nós viemos frequentar domingo após domingo a igreja. Que nós viemos fazer parte da igreja congregacional do Calvário. Que nós viemos estar aqui, irmãos, constantemente e reunidos até mesmo nas casas, mas não venhamos ter parte com Deus. Que isso não aconteça conosco, irmãos. Que a salvação que Jesus Cristo nos concedeu gratuitamente está sendo assim dada a todo aquele que crê, que não venha ser rejeitada por nós, que nós venhamos fazer igual esses homens que eram pecadores, que eram homens que viviam ali roubando, prostitutas que viviam vendendo seus corpos, e depois de ouvirem a mensagem se resolveram entregar a sua vida a Jesus. Irmãos, que também venha esse sentimento de arrependimento em nós. Que Deus em Cristo, irmãos, que Deus em Cristo nos conceda desejo de obedecermos a Ele, arrependimento, para que nós venhamos fazer a sua vontade e assim andarmos de conformidade à sua palavra. Que Deus abençoe a cada um. Vamos orar ao nosso Deus. Logo após a oração, a bênção sacerdotal. Peço aos irmãos que fiquem de pé. Oremos ao nosso Deus. Bendito Deus, eterno e poderoso Pai, santo e eterno Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, eu sou grato ao Senhor por tudo, grato porque o Senhor tem nos concedido diversas oportunidades de arrependimento, Deus. Santo Deus, te agradeço por mais uma vez também, Deus, ter me usado como canal de transmissão da tua palavra. Deus, essa palavra que foi pregada, Deus, que ela venha germinar em cada coração que aqui está, inclusive o meu. Que o arrependimento contínuo, Deus, venha estar dentro de nossos corações. Deus, em nome de Jesus, não deixa, Deus, que o diabo venha nos enganar, Deus, pensando nós que o simples fato de estarmos aqui na igreja, de acharmos bonitos hinos, de participarmos, Deus, dos trabalhos da igreja, isso vai fazer com que nós venhamos nos salvar, Deus, que não vai. A Bíblia, Deus, é clara em dizer que só serão salvos aqueles que creem, aqueles que obedecerem a tua palavra, aqueles que acreditarem em ti, Deus, aqueles que se entregarem completamente à tua vontade, Deus, aqueles que forem regenerados, nascidos de novo pelo Senhor. Santo Deus, liberta, Deus, as pessoas do pecado, liberta dos vícios, Deus, do cigarro, de todo o mal, Deus, em nome de Jesus, Deus, liberta de todo tipo de vício. Deus, em nome de Jesus, te peço também que nos conceda uma semana abençoada, Deus, nos faz tomar as decisões corretas. Deus, em nome de Jesus, que todo o mal que vier sobre nós seja repreendido. Abre porta de emprego, Deus, para quem está desempregado. Supre, Deus, a necessidade de cada um que está necessitando de algo, Deus. Te peço, Deus, em nome de Jesus, pelos enfermos, que toda enfermidade, que todo o mal seja repreendido em nome de Jesus, Senhor. Assim, Deus, te peço e te agradeço, em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Irmão, faça assim com as mãos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, sentem.